Estamos começando a partir de hoje mais uma etapa aqui na TV Mar, canal 25 da NET. O programa Conjuntura começa exatamente com a entrevista com o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho. Nós conversamos com o governador daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Nesta primeira edição do programa Conjuntura, que começa hoje pela TV Mar, a gente tem como entrevistado o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho. Governador, bem-vindo aqui à TV Mar, mais uma vez, agora no novo programa Conjuntura. O momento político exige uma pergunta básica. A avaliação do senhor em relação às eleições deste ano aqui em Alagoas, começando naturalmente por Maceió, a capital. Olha, Flávio, é uma alegria voltar a ser entrevistado por você, agora aqui na TV Mar. Tenho certeza que este programa será um programa de sucesso, pela sua história de sucesso como jornalista e como entrevistador, que sempre estimula uma boa entrevista. Estou muito feliz com o resultado das eleições. Em primeiro lugar, como governador, pela segurança em que o pleito se transcorreu. É evidente que toda eleição existem pequenos percalços, excessos de algum cabo eleitoral ou candidato que não aprendeu ainda que o sistema democrático exige lisura, transparência e correção, né? E que fazem abuso, negócio de cadastro aqui e tal, ou algumas prisões ocorreram nesse sentido. Mas a eleição como um todo, ela foi uma eleição calma, ordeira. O eleitor alagoano, assim como o do Brasil inteiro, a cada eleição ele demonstra um amadurecimento com o processo democrático. Você lembra, Flávio, há algumas décadas, 15, 20 anos atrás, a eleição aqui em Alagoas era uma guerra, uma verdadeira guerra. Havia realmente muita baixaria, governador. Eu participei de várias, e no dia da eleição era uma truculência, né? Aqueles grupos de boca de urna, às vezes se conflagravam, e aquilo suscitava uma violência muito grande. Hoje, você chega nas urnas, as pessoas estão tranquilas, as pessoas têm evitado até de ir com a camisa do candidato e tal, para não provocar acirramento de ânimos, né? Agora mesmo, eu li num jornal local que o candidato Rui Palmeira, que foi o grande vitorioso dessas eleições em Alagoas, né, ganhou no primeiro turno, portanto, com um apoio maciço da população. Quando ele foi votar, cumprimentou as pessoas e todos se comportaram com muita tranquilidade, sem aquela euforia, características de outras eleições e que causavam constrangimentos, causavam problemas. Então, há um amadurecimento como um todo da sociedade, e isso é muito bom, porque a paz prevalece. Bom, isso como governador. Como militante político, presidente de honra do meu partido, o PSDB, fico também muito satisfeito com o resultado obtido nas urnas aqui em Maceió, em todo o estado, onde o PSDB não teve candidato diretamente, participou com o vice, ou então simplesmente participando da coligação. O resultado é extremamente favorável ao nosso campo político. Governador, no caso específico do hoje prefeito eleito Rui Palmeira aqui em Maceió, o senhor não teve assim, uma maior participação do ponto de vista pessoal na campanha. Evidentemente que a estrutura de campanha o senhor participou, inclusive Pedro Vilela, seu sobrinho, foi quem coordenou a campanha de Rui Palmeira. Por que essa ausência do senhor? Foi alguma coisa estudada? Olha, eu participei de alguns episódios. Eu fui para a convenção, fiz discurso na convenção,
dei uma entrevista na internet, participei de algumas adesivagens aos domingos na praia ao lado do Rui, mas evitei propositadamente uma exposição maior ao lado do Rui Palmeira, porque o Rui Palmeira se conduzindo muito bem, numa demonstração de equilíbrio, de maturidade política, emocional, né, em contraste com alguns dos seus adversários que, apesar de ter uma idade mais elevada, se comportavam como verdadeiras crianças políticas. Então, o Rui indo muito bem. Os adversários escolheram o governo como o objetivo de desgaste para o Rui. O que é que eu procurei fazer? Inaugurações aqui em Maceió, quase todos os dias havia um ato positivo do governo aqui em Maceió, e dessa forma aliviar a campanha no sentido de que o Rui fosse preservado. E ele conseguiu fazer isso com maestria, porque as pessoas queriam ligar o Rui a alguns desgastes do governo que, na verdade, eram frutos de mal-entendido. Porque nas pesquisas, quando nós íamos avaliar por que o governo Teotônio está mal avaliado nisso e nisso, aí sabe o que aqui diziam, Flávio? Iluminação pública está péssima. As ruas de Maceió... Mas aí não é atribuição do governo. Pois é má informação. Isso é a administração da prefeitura. E a questão da violência, governador, não pesava nesse desgaste? Não, agora ultimamente não. A violência praticamente saiu do tema da campanha, porque o Brasil Mais Seguro está indo muito bem, a violência se reduzindo em Maceió a cada semana. Em Arapiraca, então, a redução é de 36% nesses 3 meses. Aqui em Maceió é menos, mas muito significativa, já uma redução de 15%. Isso é muita coisa, são dezenas de vidas que foram poupadas. Mas, além disso, a redução do número de assaltos, o maior número de inquéritos sendo apurados com o acusado identificado, com o suspeito identificado, a redução do número de acidentes de automóvel em função da lei seca. Então, o Plano Brasil Mais Seguro é um plano irreversível, é um plano de sucesso e que avançará muito mais, porque uma série de outras ações ainda estão sendo feitas e não estão concluídas. A gente fala sobre isso daqui a pouco ainda nesse programa. Agora eu queria saber em relação à situação do próprio candidato Rui Palmeira, que é do PSDB, assim como o senhor, e vai precisar naturalmente de apoio do governo federal. O governo federal, o PSDB, do senhor e do prefeito Rui Palmeira, faz oposição ao governo federal. E que o governo, apesar disso, tanto o ex-presidente Lula quanto a presidente Dilma, tem ajudado no que podem o seu governo. Colocar um Rui nisso aí não seria pedir demais, pedir para 2? Não. O que tem se observado é que tanto o presidente Lula como a presidenta Dilma, eles apoiam governos sérios, governo que apresentam projetos corretos, que têm recursos para contrapartida, governos que fazem o ajuste fiscal. Sem o ajuste fiscal não se consegue nada. Por isso, um trabalho imenso que eu tenho junto, às vezes, aos servidores públicos, que muito justamente querem mais salário, mas se eu abrir mão, eu perco o controle do ajuste fiscal e aí perco totalmente o apoio do governo federal. Eu tenho certeza que o Rui Palmeira, pelo equilíbrio que ele tem demonstrado, o bom senso, a busca de uma postura da razão, o Rui fará uma parceria com o governo do Estado. Essa aí não tenho nem dúvida, né? Até porque nós
somos parceiros, estimulei muito a candidatura do Rui e vibrei demais com a sua vitória, porque agora nós teremos uma parceria serena, construtiva, que eu não consegui ter com o prefeito atual, com Cícero Almeida, que é uma pessoa com quem eu me dou muito bem, pessoalmente, gosto do Cícero, mas o Cícero tem um jeito muito ciclotímico, então fica difícil uma parceria contínua, uma parceria mais... Fizemos várias, mas poderíamos ter feito muito mais, que agora ocorrerá com o Rui. E na medida que nós levarmos projetos conjuntos, governo do Estado, governo federal, eu não tenho dúvida de que nós teremos o apoio que não me faltou até agora do governo federal, e tranquilamente, eu não tenho nenhum receio de que será, e até porque tem aliados do Rui Palmeira, como eu tenho, que são da base do governo federal. É o caso do senador Benedito Lira, do deputado Maurício Quintela, que são membros da bancada do governo federal e que irão facilitar muito o acesso e os trâmites dos projetos do Rui Palmeira junto ao governo federal. Governador, o grupo do governo inovou nessa eleição em Maceió, apresentando 3 candidatos, o que parece uma sugestão do vice-governador Zé Tomás Nonô. Até que ponto isso contribuiu para a vitória de Rui, essa vitória folgada, se é que contribuiu de alguma forma? Olha, Flávio, eu li em alguns comentários de articulistas coisas assim do tipo que engenharia o Theo fez, montou 3 candidaturas e a coisa realmente funcionou, né, porque no final canalizou para o Rui, pulverizou e blindou dos ataques. Olha, uma coisa assim de cientista, como dizia meu pai, que só existe no exterior. Não ocorreu nada disso. O que ocorreu, o bom senso. Todos me conhecem, eu sou um democrata por temperamento, por formação e por convicção. Reuni os partidos da base e disse o seguinte: olha, minha gente, o ideal é que nós saiamos com um só candidato. No entanto, eu jamais proibirei qualquer pretensão de um dos partidos. Todos têm o direito à candidatura. Mas prefiro e estimulo uma união. Carimbão foi o único que seguiu essa orientação, fez uma composição com o DEM do Jefferson Moraes. Né? O PSB fez com o DEM. O PPS insistiu com a candidatura da Nádia e o PSDB, o meu partido, já vinha firmado já há bastante tempo com a candidatura do Rui. Então saíram os 3. O Rui Palmeira conseguiu muito rapidamente fixar uma imagem interessante, viu? Porque ele conseguiu, muito jovem, já passar a imagem da experiência em função do pai, do Guilherme, que foi bom prefeito, que foi bom governador. E então as pessoas faziam a leitura, não, o Rui aprendeu muito cedo com o pai, então é experiente. O Rui muito rapidamente também fixou a imagem de um político com coração, com alma, por conta de um trabalho que ele fez na periferia, ainda como deputado, dando uma assistência muito direta às pessoas pobres, às pessoas necessitadas. Então ele foi reunindo um conjunto, a imagem de seriedade do sujeito, de uma postura irretocável, porque na Assembleia Legislativa ele realmente se diferenciou
em relação a uma série de coisas nesse sentido da honestidade, da seriedade. Ainda por cima, jovem, bonito, um cara de bem. Você olha para a cara do Rui Palmeira, aí diz, esse cara é um cara de bem. Como diria... Quando ele pronto, aí não teve para quem quis. O João Saldanha era o genro que toda... É o genro que toda sogra queria ter. Um cara tranquilo, um cara leve, incapaz de uma agressão, incapaz de uma grosseria. Então, as pessoas olharam assim e disseram, não, eu quero esse cara. Um cara novo e um cara que tem uma postura que interessa. Aí foi todo mundo pro Rui. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o governador Teotônio Vilela Filho aqui nesta conjuntura pela TV Mar. Voltamos a conversar com o governador Teotônio Vilela Filho nesta conjuntura aqui pela TV Mar. Governador, a gente daqui a pouco vai falar na questão da eleição no interior, mas vamos concluir o caso, a situação de Maceió com duas questões. Primeiro, o senhor falou, quer dizer, uma questão óbvia, inclusive, que o governo tinha três candidatos vinculados a ele, no caso, Rui Palmeira, Jefferson Moraes e Nádia Bahia, de partidos aliados do próprio governo. E aí é que, pelo que se noticiou durante a campanha, Nádia Bahia não, mas Jefferson Moraes teria ficado insatisfeito, teria sido desprestigiado em termos de apoio por parte do governo. Aconteceu isso, governador? Não. Nós procuramos apoiar o Jefferson e apoiamos. O que aconteceu é que o Rui muito rapidamente cresceu. E ao crescer, aí não bastava o apoio do governo só. A sociedade como um todo começou a apoiar, os empresários a fazerem doações oficiais, doações ao partido. Então isso facilitou muito. Mas o Jefferson, ele fez uma campanha correta, ele fez uma campanha propositiva. É que eleição tem dessas coisas. Quando o candidato cai nas graças do povo, aí é como se fosse uma onda. Vai embora. Isso faz parte da política. E o Jefferson, hoje, como um político experiente, sabe disso. Mas está muito bem, a pessoa porque eu tenho o maior respeito. Ele participa da base do governo. E eu quero estar sempre junto do Jefferson pela qualidade do político que ele é. Governador, para encerrar essa questão da eleição em Maceió, a relação do senhor com o prefeito Cícero Almeida. Na sua reeleição, há 2 anos atrás, o prefeito Cícero Almeida aderiu fortemente, fez a música de campanha, participou de caminhadas, cantou a música, deu uma ajuda extraordinária. E depois rompeu. O que se comenta de bastidor é que teria havido algum compromisso do senhor com o prefeito e esse compromisso não teria sido honrado depois da sua reeleição. De fato, aconteceu alguma coisa nesse sentido? Não. Todos os compromissos foram honrados. É que a convivência com o Cícero, ela é muito turbulenta, né? Não é só comigo, é com a maioria das pessoas. As pessoas às vezes reclamam da inconstância, né, emocional, a despeito de um caráter bom, um caráter de uma pessoa boa. O Cícero é um cara bom, é uma pessoa generosa. Ele tem alguma dificuldade de temperamento na relação. E aí, às vezes, fica ouvindo muito, não é? Que as pessoas chamam emprenhar pelo ouvido, né? E aí, ao invés de tratar diretamente, fica mais... Isso atrapalhou um pouco. Mas, no essencial, nós mantivemos uma relação republicana, civilizada, e a relação pessoal não se rompeu, né? Agora mesmo nós nos encontramos num evento promovido pelo governo federal, pelo governo do estado e os municípios,
E ele, inclusive, foi extremamente cordato, gentil, ao se dirigir à minha pessoa. Governador Arapiraca, como é que o senhor avalia essa derrota do seu candidato, Rogério Teófilo, para a deputada Célia Rocha, que foi mais uma vez eleita prefeita de Arapiraca? Foi uma eleição limpa, a decisão do povo tem que ser respeitada, não é? Acho que eleição é eleição. Na hora vai todo mundo para a luta, trabalha, o meu candidato lá, todo mundo, Arapiraca inteira sabia que era o Rogério Teófilo, com quem eu já havia assumido compromisso há 2 anos. Inclusive quando a Célia, que é uma pessoa por quem eu tenho muito respeito, e ela me procurou para comunicar que era candidata, eu falei para ela, não faça isso, Célia, porque eu não vou poder te apoiar. O meu candidato é o Rogério. Mas ela foi muito pressionada por lideranças que tinham interesse na candidatura dela. Que, na verdade, ela seria a única candidata que poderia disputar com o Rogério, porque senão o Rogério ganharia de lavada ali. Mas foi uma eleição aguerrida, uma eleição muito disputada, e Arapiraca mostrou que está, em relação à gestão do prefeito Luciano, ela está dividida. Aliás, somar os votos da Célia, do Rogério com o do Alves Correia, mostra que a oposição foi mais votada em Arapiraca. O que faltou para Rogério Teófilo ganhar em Arapiraca, governador? Votos. Voto. Faltou votos. Em termos de ação política, faltou mas, em termos de ação política, faltou alguma coisa? Não, nós trabalhamos bem. Eu fui muito a Arapiraca, apoiamos. O Rogério se conduziu maravilhosamente bem, trabalhou para burro, tanto ele quanto o vice, o Ricardo, trabalharam muito. Mas a eleição é assim, a eleição você ganha ou perde. O importante é a luta, o importante é a caminhada, não é? O final da caminhada é o que tem de menos importante, né? É a caminhada valeu, foi um bom combate, bonito, o povo veio para as ruas, o povo participou, foi uma eleição bastante interessante, a de Arapiraca. Bom, Rogério Teófilo foi secretário do seu governo, deixou para ser candidato a prefeito de Arapiraca, perdeu. Tem alguma coisa reservada para ele ainda no seu governo? Eu vou conversar com o Rogério. Não sei, porque quando a gente está numa campanha, a gente só pensa na vitória, não vai ficar procurando plano B. Quem admite um plano B durante um processo desse, já está perdendo fôlego, ânimo, vontade, né? Disposição. Eu só conversei com o Rogério para parabenizá-lo pela performance. Foi uma extraordinária performance, pesquisas mostravam uma diferença de 20%, e ele chegou a menos de 6%, né? Se aquela campanha de Arapiraca tivesse demorado um pouquinho mais, o resultado poderia ser diferente. Mas aí não adianta chorar o leite derramado. Agora, aceitar o processo democrático, o resultado das urnas e tocar a vida para frente. Célia Rocha, governador, sempre fez política junto com o senhor, na época de Ceci Cunha, o próprio Rogério e o senhor. Como é que vai? Assim, aí Célia afastou-se politicamente do senhor, anos atrás, se recompôs recentemente, e agora veio essa eleição em Arapiraca, ela de um lado, o senhor do outro apoiando o Rogério. Como é que fica a relação política entre o senhor e Célia Rocha? Olha, Flávio, você sabe disso. Eu trabalho com todos os prefeitos de Alagoas. Eu não pergunto se o prefeito votou em mim, se vai votar em mim algum dia, se pretende votar em mim algum dia.
Não pergunto qual partido ao qual o prefeito pertence. Prefeito, para mim, ele foi eleito pelo povo, e respeitar o prefeito é respeitar o povo. Não discrimino nenhum. Trabalho e as nossas políticas públicas são direcionadas para todos os municípios, sem exceção. Só houve uma exceção, que foi Arapiraca, porque o prefeito Luciano Barbosa é um sujeito muito vaidoso, muito orgulhoso, e não aceitou nenhuma parceria. Ele chegou ao ponto de devolver 2 ambulâncias cidadãs, que aquela ambulância é bonita, bem equipada, ele devolveu as bicicletas para os agentes comunitários de saúde, que eu enviei para todos os municípios, ele devolveu. Ele se recusou a assinar um convênio no valor de 10 milhões de reais para a saúde. Ele rejeitou a contrapartida que eu ofereci para o saneamento de Arapiraca. Contrapartida essa, que a Prefeitura de Arapiraca não teve condições de bancar e paralisou as obras. Olha que prejuízo para a comunidade de Arapiraca. Toda uma obra de saneamento, com recurso do governo federal, as obras paralisadas, o esgoto correndo na rua, adoecendo criança, matando criança, porque o prefeito não aceitou a contrapartida oferecida pelo governo do estado. Então, a Arapiraca realmente, ali é uma coisa que é um caso para se estudar, né? Porque se você for contar isso em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ninguém vai acreditar. Realmente, recusar recursos para obras é meio complicado. Mas, governador... Não, e obras importantes para as pessoas. Além de Arapiraca, o PSDB perdeu 2 prefeituras, quer dizer, deixou de ganhar 2 prefeituras importantes, União dos Palmares e Penedo. Como explicar essas 2 derrotas, governador? Penedo foi o DEM. Através do DEM. Através do DEM, um grande aliado. Eu falei PSDB, eu falo governo. O Israel, um grande prefeito, um homem sério, de realizações importantes na área da saúde, da educação, fez escolas maravilhosas, postos de saúde, ação social, apoio ao cooperativismo. O Israel, as pessoas reclamavam do Israel, sabe o quê? Que ele tinha cara feia, um cabra sisudo. Eu dizia lá em Penedo, minha gente, isso não é concurso de Miss Simpatia, não. Isso é eleição para prefeito, tem que ver se o cara é sério, se é competente, se é trabalhador. E o Israel é isso tudo. Mas, infelizmente, perdeu a eleição. Lamento demais. A outra do Mano, para mim foi uma surpresa muito grande lá em União, porque eu participei de caminhadas lá com o Mano, mas caminhadas maravilhosas. O povo inteiro nas ruas. Eu tinha certeza que o Mano ia ganhar aquela eleição. E lamento muito, porque ele estava com muita vontade para fazer um trabalho maravilhoso lá. Bem, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco, ainda continuando essa conversa com o governador Teotônio Vilela Filho, aqui nesta conjuntura pela TV Mar. Estamos de volta com conjuntura aqui pela TV Mar, ainda na entrevista com o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho. Governador, falando ainda de eleição no interior do estado, a gente falou em derrotas, vamos falar agora em vitória. Uma vitória significativa do partido foi Palmeira dos Índios. Pouca gente, inclusive, esperava que o prefeito Jaime Ribeiro conseguisse a reeleição, e conseguiu. É verdade. Lá em Palmeira, eu já sentia também alguns dias antes o vigor que a campanha do James tomou. E foi uma vitória muito importante. Você sabe, Flávio, somando o número de votos dado ao partido,
o PSDB foi o partido vitorioso em Alagoas, foi o partido que teve o maior número de votos. E em número de prefeitos também estou muito feliz, foram 19 prefeitos. E em alguns municípios importantes, a exemplo de Maceió, né? Então, o PSDB é o partido que teve o maior número de votos em Alagoas. E a vitória de Palmeira foi muito importante. Arapiraca, nós perdemos, mas o Rogério teve muito voto, muito voto. E Maceió nem se fala. Prefeito, falando sobre Arapiraca, vamos começar a entrar agora em algumas realizações do governo. A duplicação da rodovia AL-220 no trecho, cerca de 6 a 7 quilômetros que passam, esse trecho que passa por Arapiraca. A obra foi inaugurada, mas ainda faltam alguns complementos. A população, inclusive, reclama, né, de passarela, questão de iluminação. Realmente o governo tem esse compromisso de concluir na sua plenitude essa obra, essa duplicação da AL-220? Não só tem o compromisso, como já está cumprindo o compromisso, né? A posteação está sendo colocada, algumas passarelas, em outros lugares o sinal onde o pedestre aperta no botão e para o trânsito. Aí depende da intensidade da demanda de pedestres ali. Aquela avenida vai ficar, como se fosse assim a Fernandes Lima, de Arapiraca. Ela já está bonita e vai ficar belíssima, à altura de Arapiraca, da vontade, do desejo de Arapiraca. É uma avenida bonita. Eu disse, inclusive, na inauguração, digo, olha, Rio de Janeiro tem a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, famosa e importante. São Paulo tem a Avenida Paulista, famosa e importante. Aqui em Maceió nós temos a Fernandes Lima. E Arapiraca, a partir daquele dia, terá a sua avenida famosa, a mais importante, que é a Avenida José Alexandre. Falando em obras ainda de rodovias, governador, foi inaugurado também, pouco antes da eleição, a duplicação do trecho da L-101 Sul de Maceió até a entrada, até o acesso para a Praia do Gunga. Existem planos para essa duplicação continuar? Sim. Quais são esses planos, governador? O plano viário de Alagoas, ele é um plano para 20 anos. Eu não vou conseguir concluí-lo totalmente, mas ele já está feito e nós, inclusive, estamos já detalhando os projetos executivos dessas obras para que elas sejam licitadas. Algumas serão viabilizadas através de PPPs, outras parcerias com o governo federal e outros recursos do Estado obtido através do BNDES ou do BID, como muitas delas serão feitas agora, ainda no nosso governo. Por exemplo, toda a AL-101 Sul, dentro do plano, ela será duplicada até Penedo. Aquela duplicação da Barra de São Miguel, numa vertente, será duplicada até Penedo, na outra, duplicada até São Miguel dos Campos. Esta de São Miguel dos Campos, nós já estamos tratando junto ao governo federal, ao lado dos senadores Benedito de Lira e Renan Calheiros, para viabilizarmos recursos federais para a duplicação, porque ela liga já a BR-101, que por sua vez já está duplicada. Temos também a duplicação Maceió, fronteira pelo litoral com a fronteira de Pernambuco. Essa pergunta estava reservada, que é a prima pobre das rodovias, essa do norte. O projeto está sendo elaborado e este é um pleito, que era um compromisso que o presidente Lula
tinha comigo e com o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, mas que a presidenta Dilma botou o pé no freio em função da crise internacional. Ela botou o pé no freio, mas eu e o Eduardo Campos estamos na briga, né? Estamos na briga porque ela é muito importante, é uma estrada belíssima, né? Por esse litoral. Está dentro do projeto viário. A outra é a chamada Estrada Ribeirinha, né? Que tem também o nome de Caminhos do São Francisco. Esta vai de Penedo, magiando o Rio São Francisco até Piranhas. Essa eu vou fazer uma parte dela agora, com o recurso que eu estou obtendo do BID. Vou fazer pelo menos até Pão de Açúcar. Não sei se conseguirei ir até Piranhas, mas já é um grande avanço você levar a Estrada Ribeirinha até Pão de Açúcar. Aí tem o recapeamento, tem muita estrada estragada. Estrada que há 20, 30 anos não são recapeadas, com aquele trecho de Quebrangulo para chegar na estrada de Palmeira dos Índios. Está muito horrível. Então nós vamos procurar recapear, vamos ligar Champreta a Correntes em Pernambuco, que é mais uma via de acesso, ligar Champreta a Santana do Mundaú, porque aí nós estaremos interligando o Vale do Paraíba com o Vale do Mundaú, fazendo toda uma, trazendo todo um trânsito que vem de Pernambuco, passando por Champreta, descendo pela minha Viçosa, né? E aí e vai pelo Vale do Paraíba afora. Então, existe toda uma lógica, prevendo, inclusive, o polo naval que nós vamos iniciar na sua implantação lá em Coruripe, que não será só um estaleiro, o projeto é para um porto também. Agora, não digo, mas isso tudo vai ficar pronto no meu governo? Não, mas é o planejamento e a viabilização técnica do projeto. O Porto de Suape, que hoje está bombando, para usar uma expressão da moda, ele foi iniciado por Marco Maciel, que as pessoas diziam que era um louco, alucinado, por estar ousando fazer um porto do Porto de Suape. E hoje é que está alavancando o desenvolvimento de Pernambuco. Já que você tocou no assunto, vamos antecipar uma pergunta. E o estaleiro, governador, sai? O estaleiro sai. E nós não queremos só um, não. Queremos 2, lá em Coruripe. Tem um outro aqui, que já vai começar a se implantar no Porto de Maceió. Mas lá em Coruripe, o projeto é um polo naval. É um porto, e nós já estamos trabalhando para viabilizar uma PPP e 2 estaleiros lá naquela região. Alagoas precisa disso, diversificar o seu desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda. Hoje nós temos 4 polos, 4 eixos para o desenvolvimento de Alagoas. O eixo sucrocoleiro, que é o mais antigo e continua a ser o núcleo duro da economia alagoana, pela quantidade de empregos que gera e pela possibilidade da verticalização da sua produtividade, seja através da irrigação, seja através das novas tecnologias para a geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana. Então, há um potencial muito grande. O outro eixo é o eixo do Canal do Sertão, que vem mudar todo um paradigma daquela região, que é a mais sofrida do estado. Ele sai de Delmiro, vai até Arapiraca, levando água para o gado, água para beber, água para criar peixe, água para plantar, água para o desenvolvimento. Agora, em dezembro, nós já vamos inaugurar a primeira etapa. O outro eixo é o eixo turístico, que você conhece muito bem, dá aula sobre isso. Esse é um outro eixo do desenvolvimento, que todo esse investimento da logística viária vai ajudar muito ao turismo. E o outro eixo é o eixo naval, do Polo Naval de Coruripe.
Bem, mais um intervalo vem por aí. A gente volta daqui a pouco a conversar com o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, aqui nesta conjuntura pela TV Mar. Vamos agora ao último bloco deste programa Conjuntura, que está começando hoje pela TV Mar, entrevistando o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho. Governador, o Plano Brasil Mais Seguro foi implantado em Alagoas, me parece que há cerca de 3 meses, certo? E vem dando certo. Os resultados são inquestionáveis. Mas eu pergunto, e quando esse plano deixar de ser executado? Ele deve ter prazo. Esse pessoal todo da Força Nacional, esse apoio todo do governo federal, não vai ficar o resto da vida. O governo do Estado tem alguma programação, algum planejamento para executar a partir desse Plano Brasil Mais Seguro? Sim, o plano prevê isso, né? Ele começa em Alagoas, é um plano de muito longo prazo. Ele começa em Alagoas, Alagoas é um laboratório. Embora já exista uma fila de outros estados demandando, até pelo sucesso do plano aqui, mas o plano, ele, a partir de janeiro, ele começa a ser retirado uma parte dos profissionais de segurança de fora que estão aqui. É justamente quando entram os policiais novos do novo concurso. Em relação à metodologia e o acompanhamento, este é permanente. Esse é permanente. A ligação agora com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, que é competentemente dirigida pela Regina Mick, que vem aqui a Alagoas direto. Eu falo com a Regina Mick quase todos os dias, avaliando. Eu recebo, Flávio, um boletim sobre homicídios e sobre os outros indicadores do plano diariamente. E diariamente nós avaliamos isso com o Dário César, que é o comandante do plano aqui em Alagoas, e com a Regina Mick, que acompanha, às vezes com o próprio ministro. Tem 3 boletins que eu recebo, pelo menos semanalmente, né? O de homicídios é diariamente, da mortalidade infantil, semanalmente, e o da Receita do Estado. Diariamente. Também não, esse é semanalmente, porque eles não conseguem levantar diariamente. Mas são os boletins que eu acompanho. O governo federal um dia sai, mas aí já está a estrutura pronta, porque nós estamos montando base das polícias comunitárias, fizemos o concurso da polícia, a polícia comunitária funciona. Você vê o Conjunto Carminha, era o maior índice de homicídio aqui de Maceió, hoje é o menor. Polícia é resultado da polícia comunitária. Mas, governador, helicóptero, por exemplo, como é que o senhor vai conseguir manter tanto helicóptero aqui? Já não são tantos, Eles que são muito necessários a esse trabalho. Eu tenho um do Estado e tenho um emprestado, que os estados fazem rodízio, né? A cada 15 dias vem um helicóptero, as pessoas têm a impressão que são vários, porque um dia é vermelho, outro dia um verde, mas, na verdade, nós temos um helicóptero permanentemente emprestado aqui. Em dezembro chega um novo do Estado. E sempre que houver necessidade, ele vem. Esse é um sistema coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Aí estamos construindo o novo IML, novo Instituto de Criminalística, as bases novas da Polícia Comunitária, os policiais novos que estão chegando, o vídeo monitoramento que iniciamos as obras a semana passada, que é outra ferramenta importantíssima que vai cobrir toda a orla marítima, lagunar, Via Expressa, Fernandes Lima, o centro, o sistema de monitoramento das viaturas que serão acompanhadas numa central, onde aparece num painel cada viatura, aonde está e como é que é o deslocamento dela.
Isso facilita o controle das viaturas, para ninguém estar saindo da rota prevista, programada, como numa chamada de emergência, a central já vai mandar aquela viatura que está próxima. Então, isso também vai dar muito mais eficácia. E a parceria que continua com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, tudo isso no bojo de um trabalho comum. Então, o plano, ele está previsto para ser irreversível e sustentável. A gente tem tomado conhecimento, governador, de muitas notícias negativas em relação à educação. O que é que o senhor teria a nos dizer com relação a isso? A situação da educação em Alagoas sempre foi muito ruim, muito ruim. Nós criamos um projeto Geração Saber, que o Ministério da Educação agora, finalmente, depois de muitas reuniões de trabalho, eles vão nos ajudar a implementar. Eu estou muito confiante de que nós teremos, muito brevemente, resultados que vão não somente melhorar a educação, mas melhorar de uma forma sustentável. Ela é problemática, mas isso já aconteceu em alguns estados que conseguiram reverter. E nós vamos reverter isso. Já estamos, o trabalho é grande, é porque ele ainda não aparece por inteiro, mas é uma ação que me dá muita confiança. Bem, ultimamente a receita do Estado tem caído um pouco, certo? E inclusive tem surgido notícias da preocupação do governo com relação ao pagamento do 13º dos servidores. A preocupação chega tanto, governador? Chega, a preocupação chega, mas eu quero tranquilizar todos os servidores que eles receberão o 13º. Tirarei leite de pedra, mas não atrasarei nunca o salário dos servidores. Agora, é preciso a compreensão de todos, porque no momento em que tem estados quebrando mesmo, uma coisa séria. Esses vão, inclusive, ter problema para pagar salário de servidores. A crise não é alagoana, é uma crise mundial, é uma crise que levou a presidenta Dilma a ter aquele enfrentamento, um enfrentamento muito duro com os servidores, enfrentamento esse que ela não cedeu. É porque ela não gosta de servidor? Claro que não, claro que não. Ela nunca ia se expor a ser vaiada, ser xingada, é porque ela não podia. Ela teve uma atitude responsável do que dar um aumento para depois não honrar e complicar a vida dela. É essa, Flávio, a luta que eu tenho tido aqui em Alagoas e às vezes muito mal compreendida. Olha, nós sabemos, aqui em Alagoas já teve governador que cedeu às pressões dos servidores, deu o aumento que não podia e ficou 8 meses sem pagar salário. Uma coisa complicada. Isso não vai ocorrer no meu governo. Quanto ao 13º, o senhor falou que precisa da compreensão dos servidores. O que significa isso? Não, a compreensão dos servidores por conta das pressões salariais, que não cessam, não param. E tem questões, por exemplo, em relação ao PCC da educação, que é necessário, que será feito. Mas é preciso fazer as contas, não pelos recursos da educação, que o Fundeb cobre, mas e os aposentados? Não tem recurso do Fundeb para os aposentados, tem que tirar do caixa do governo. E são muitos aposentados. Então, essa conta precisa ser feita com muito cuidado, e nós estamos fazendo, para não cometer um gesto irresponsável. Governador, estamos chegando ao final da entrevista, mas dá tempo para o senhor responder a uma colocação que eu vou fazer agora. A gente senta aqui em Alagoas que nós, alagoanos, não é uma coisa de agora, de muito tempo, nós temos uma autoestima muito baixa. O que o senhor teria a dizer aos alagoanos em relação a essa questão, que para mim é uma questão muito relevante aqui para nós? Alagoas é um estado que tem diferenças sociais gritantes, que precisam ser corrigidas. Nós temos trabalhado muito para isso.
fixando o homem no campo, resgatamos a Emater para dar assistência a quem trabalha na terra, para que ele viva com dignidade, viva com cidadania. Temos fortalecido, resgatamos a bacia leiteira. Hoje são os pequenos produtores que mantêm o programa do leite, né? Temos procurado, de todas as formas, capacitar os jovens. Temos todas as semanas feito cursos de capacitação para que os jovens se preparem, se habilitem mais a ter emprego. Estamos incentivando a criação de novas empresas, o pequeno empreendedor. São 75 mil novas empresas foram criadas no nosso governo. Você sabe quantas tinha quando eu assumi? 70. Então, foram criadas em 5 anos, o número de empresas foram criados em 500 anos. Isso tudo é a busca de se corrigir distorções sociais que derrubam a autoestima. O Estado, metade da população abaixo da linha de pobreza. Essas pessoas são infelizes. São infelizes porque têm dificuldade, porque estão sem emprego, porque sofrem, porque moram numa casa pobre, num barraco. Isso tudo derruba a autoestima. Por isso nós estamos construindo 50 mil casas. E agora já estou com outro projeto para mais 20 mil. Nunca se construiu tanta casa em Alagoas. Alagoas, 3 anos consecutivos, supera a cota do Minha Casa Minha Vida. Então, é esse o esforço. É trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. E no mais, Deus já ajuda pela beleza das nossas praias, pela excelência da nossa comida, pela generosidade do nosso povo. Está se caminhando no caminho da construção dessa autoestima que todos precisam e merecem. Ok, muito obrigado ao governador Teotônio Vilela Filho pela sua participação nessa primeira edição do programa Conjuntura pela sua TV Mar.